Bom dia, irmãos. Hoje, então, sexta-feira da Paixão, nós vamos responder mais uma pergunta dos irmãos e estimulo os irmãos que continuem mandando suas perguntas lá para o Marcelo. Eu não sei quem fez a pergunta, mas ela é muito apropriada que respondamos hoje, visto que nós lembramos que Cristo morreu para nos salvar. E a pergunta é: quem morre sem ouvir o Evangelho vai para o inferno? Uma pergunta muito interessante. Nós sabemos, e a Bíblia diz, que em nenhum outro há salvação, somente em Jesus Cristo. Então é necessário que a pessoa ouça de Jesus para aceitar Jesus, para ter a salvação. E isso é o que Paulo escreve aos Romanos, quando ele dá as razões por que devemos enviar missionários, por exemplo. A pergunta é: existe alguém que não ouviu do Evangelho? Então nós somos responsáveis por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós conhecemos. E Jesus Cristo veio ofertar a salvação de um modo gratuito, visto que a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Ou seja, a condenação ela é certa para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo. E a oferta de Jesus é da graça, é a oferta de salvação pela graça. Então não haveria meios de uma pessoa ser salva que não fosse através de Jesus. Tanto é assim que, se houvesse algum outro meio, Deus não entregaria Jesus para morrer na cruz. Então a salvação ela é mediada por Jesus. Agora, que forma, que maneira que se dá essa mediação? Há uma discussão teológica. O que nós temos aqui de doutrina é que é importante que você confesse Jesus. Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Então, à medida que você toma conhecimento, as coisas na verdade facilitam para nós. Então a graça, ela se mostra desta maneira. Em vez de você seguir um código de leis tão complexo, você aceita Jesus no seu coração. E essa aceitação, né, ela é mais do que simplesmente a verbalização de uma adesão. Ela é realmente um compromisso, uma união espiritual, né? São os termos que você vê, a ordem da salvação, a filiação, a adoção e tal. Há uma transformação interior nesse sentido de nós nos unirmos a Cristo. Então nós passamos a ser nova criatura, somos transformados, e então já temos lá nossa salvação e o céu, que a gente faz a distinção entre céu e inferno. Embora inferno, a gente precisa saber também que a palavra aponta para a sepultura e não necessariamente para aquela visão que se tem de um reino de Satanás, porque até Satanás e seus anjos serão julgados no inferno. Então, sabido que a condenação ela é certa, ela é para todos, Jesus é a única esperança. É isso que nós devemos dizer. Agora, é verdade que talvez algumas pessoas não tenham ouvido falar do Evangelho nem de Cristo. E aí nós temos um versículo que talvez nos dê uma pista e que não... Então, assim, as coisas... diz Deuteronômio, Moisés diz que as coisas ocultas são para Deus, né? E as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para nós as guardarmos. Então, nós sabemos do dever da evangelização, do dever da pregação do Evangelho, nosso dever, e quanto aos que não ouviram, isso compete a Deus. Agora, Romanos capítulo 2, Paulo fala que aqueles que sem lei morreram, sem lei serão julgados. Os que com lei morreram, com lei serão julgados. Isso indica que cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu, com a iluminação que teve, com a revelação que pôde ter acesso. Então, aqueles que ouvem de Jesus se tornam imediatamente responsáveis diante de Jesus. Eles precisam se pronunciar acerca de Jesus. E saber que, por exemplo, a crucificação foi a maior injustiça que aconteceu na história da humanidade. A maior injustiça. Um homem santo foi levado à cruz. E então devo me perguntar por que isso? E concluir que sim, foi por amor, foi por mim, eram os meus pecados que levaram Jesus à cruz, e essa resposta eu preciso dar, e eu sou responsável diante disso, diante de Deus. Aqueles que não ouviram disso, não saberão disso, mas Deus é capaz de julgar como eles reagiriam diante desta notícia. Então,
O Evangelho, ele é, na verdade, graça de Deus. E nós devemos levar as pessoas para que elas sejam libertas de seus modos de vida fúteis. Porque nós também temos os nossos modos de vida fúteis, que é marcado por religiosidade, que não vai levar a lugar nenhum. Que Deus abençoe sua vida. Se restar outra dúvida, manda para a gente e a gente vai tentar responder.